Você é um filho de Deus que é tratado como uma samaritana, porque ninguém quer conversa com você, ninguém quer papo com você, quer passar longe de você, ninguém quer amizade com você. Há pessoas que te tratam, você mudou de vida, mas tem pessoas que até hoje trata você como se você fosse aquela pessoa lá de 1900 e antigamente. As pessoas não conseguem até hoje olhar no seu olho e confiar em você. Você é tratado assim, sua alma está ferida, você sangra dia e noite, e sempre você anda se escondendo de algumas coisas, você tem vergonha. Aquela mulher vai ao poço ao meio-dia no sol quente, porque ela não queria ser vista e não queria papo com ninguém. Ela vivia uma vida sofrida de amargura, e essa mulher sofrida de amargura e condenada pelos judeus, Jesus vai lá se importar por ela. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, Jesus estava o quê? Cansado e com fome, tá? Cansado, com fome e com sede. Cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Abre parênteses. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, fecha aspas. Agora vai lá no versículo 25. Disse a mulher: eu sei que o Messias, abre aspas, chamado Cristo, fecha aspas, está por vir. Isso a mulher dizendo: quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram. Eles tinham ido para onde? Eles tinham entrado na cidade comprar. Aí eles estão voltando. Naquele momento, quando os discípulos voltaram, ficaram surpresos, ou seja, eles não esperavam isso, ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, ou seja, ninguém ousou perguntar nada. Que querem saber? Ou por que está conversando com ela? Ninguém se atreveu a fazer essas duas perguntas. Então, deixando o seu cântaro, peraí, a mulher foi buscar água no cântaro, não foi? Não foi, gente? E o versículo 28 está dizendo o quê? Deixando o quê? Ela não foi buscar água? Mas como é que leva água sem cântaro? Sem vasilha? Ela levou uma vasilha para buscar água no poço. Agora, eu leio de novo, versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tem feito. Disse tudo o que tenho feito, ou seja, ele falou tudo da minha vida. Será que ele não é o Cristo? Disse ela. Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém? Gente, olha para mim, por favor, preste atenção. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas esse ouvir é entender, certo? Se você ouvir, mas não compreender, não ouviu.
Então nós estamos diante de um texto que a mulher samaritana, aos poucos, ela foi reconhecendo quem era aquele homem. Mas antes de entrar na profundidade da palavra, vamos então à introdução. O que acontece? Jesus estava fazendo a obra com os seus discípulos. Quantos discípulos eram? 12. E olha que eles andavam muito, hein? Eles estavam percorrendo muitas cidades. E aí diz aqui que Jesus disse: olha, eu quero entrar em Samaria. Eu preciso entrar em Samaria. Eu preciso entrar lá. Jesus estava cansado. Jesus estava com fome. Mas ele disse: eu preciso entrar em Samaria. Quando ele chega na cidade, ou na entrada da cidade, tem um poço. Um poço cavado por Jacó. Há tantos anos atrás, tinha um poço que tinha água ali. E Jesus parou e disse: olha, preste atenção aqui. Quem crê que Jesus sabe de todas as coisas? Diga eu. Você crê que Jesus sabe de todas as coisas? Então, eu vou falar o seguinte. No íntimo, Jesus pensou o seguinte: eu vou entrar em Samaria. Eu sei que os judeus, eles não se dão com os samaritanos e vice-versa. Eles não se entendem. Mas eu vou derrubar esse muro. Eu vou fazer alguma coisa para que os samaritanos conheçam quem é o Filho de Deus. Então Jesus não marca um encontro com o sacerdote lá de Samaria no templo. Jesus vai para onde, gente? Para um poço. Um poço. E ele vai se encontrar ainda com quem? Com uma mulher. E principalmente um homem falar com uma mulher, para aquele tempo, principalmente quando não se conheciam, isso era terrivelmente, digamos assim, a expressão disso não era legal, boa coisa não era, quando um homem falava com uma mulher que não conhecia. Então Jesus chega no poço e fala para os discípulos: ei, vão lá na cidade e tragam o quê? Vamos lá, gente, o pessoal, acorda aí, gente. Vão lá na cidade e tragam o quê? Comida. Jesus estava com fome, com sede e cansado, mas ele tinha uma missão em Samaria. Quando os discípulos entram na cidade, Jesus fica sozinho. E talvez algum ficou falando assim: deixar o mestre aqui sozinho na terra dos samaritanos não é preocupante? Jesus ficar sozinho aqui na terra dos samaritanos? E o outro diz: olha, mas ele nos deu uma ordem, vamos todos, ele quer ficar sozinho. Versículo 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, a minha comida é o quê? A minha comida é outra, é fazer a obra de Deus. Escute, pessoal, perceberam alguma coisa diferente? Quem percebeu? Não percebeu, não? Jesus chegou no poço e disse: vão na cidade e tragam. Eles foram. Quando eles voltam trazendo comida, eles encontram Jesus falando com uma mulher. Mas ninguém ousou perguntar nada. Senhor, quem é ela? O que vocês estão fazendo aí? Viram, mas não ousaram falar nada. Aí um deles chegam para Jesus com a comida e diz: mestre, trouxe aqui a comida. Aí ele agora está dizendo que não tem mais fome. Ele está dizendo, ele está dizendo: não,
eu não estou com fome. Mas no início ele não disse que estava com fome? Eles pensaram, será que alguém já trouxe comida e já deu para ele na nossa frente? Não, Jesus não tinha comido nada. E aí Jesus vai dizer, ei, a minha comida é outra. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. E aí aquela mulher está ouvindo aquilo. Escuta, pessoal, olha aqui para mim. Aquela mulher samaritana, eles já tinham conversado com Jesus na ausência dos discípulos, porque Jesus pergunta para ela, mulher, me dá um pouco dessa água. E ela olha para Jesus e diz, você é um homem estranho, é um judeu, sabe que nós samaritanos, a gente não se fala. A gente não se fala. Vê se você fica longe de mim, hein? Porque você é um judeu. Fica afastado de mim. Eu vim aqui pregar a minha água. Ela foi ao meio-dia, pessoal. Gente, aquela mulher samaritana, ela era uma mulher que tinha um histórico, digamos assim, ela tinha um passado complicado. Então está ali só ela e Jesus. E Jesus diz, me dá um pouco dessa água. E ela diz, olha, se afaste de mim, você é um judeu e eu sou samaritana. Aí Jesus fala assim, ei, mas se você soubesse quem te pediria água, logo você me daria, e eu te daria uma água que nunca mais você teria necessidade de voltar aqui para pegar água novamente. Então ela diz, com o que vai tirar? Porventura és maior do que o nosso pai Jacó, que ele mesmo construiu esse poço? Como é que você vai tirar água? Aí Jesus começou a falar assim, olha, a água que eu tenho para dar para você não é essa daí, a água do poço, mas é a água viva que vai fluir de dentro de você para a vida. Olha a paciência de Jesus de falar para ela. Jesus não falou diretamente, eu sou o Cristo. A conversa foi tomando força, porque para ela Jesus era um estranho, um judeu estranho. Então quando Jesus disse, se você me der, eu posso te dar uma água que muda a sua vida. Aí ela insiste com Jesus, olha, se afaste de mim, não vem dar uma de bonzinho não, porque vocês, judeus, vocês sempre menosprezaram a gente, nós samaritanos para vocês a gente não vale nada, então não vem com esse papo de bonzinho não. E Jesus disse, calma, eu só estou te pedindo água, e só estou dizendo para você que a que eu tenho não é essa daqui, ela vai te levar para a vida eterna. Ela disse, se for assim, pois então eu quero, me dar logo dessa água. E Jesus disse, não é assim não. Primeiro vai e chama o teu marido. Preste atenção, pessoal, a missão de Jesus era salvar a mulher samaritana? Era. Mas a visão de Jesus era muito maior do que a samaritana. Era salvar ela, o marido dela, a cidade dela, o povo dela. Mas Jesus vai começando evangelizando uma perdida. Desculpe-me usar o termo assim. Jesus começa a fazer essa obra por baixo, não por cima. Quando eu digo por baixo, é se importando pelos pobres, é se importando por aqueles que ninguém quer falar, é se importando pelos... O povo judeu, o que fazia com os samaritanos? Essa raça não vale nada. Assim os judeus tratavam os samaritanos. Então Jesus chegou e disse, olha, eu preciso quebrar isso, eu preciso mudar isso, eu preciso quebrar essa fama de que os judeus odeiam. O que acontece? No passado houve uma guerra no passado. Os samaritanos, eles
não serviam ao mesmo Deus dos judeus, eles, na grande maioria, profanavam os altares do Senhor. Os samaritanos eram um povo, achei a palavra, impuros. Era o que, gente? Impuros. Então, aos olhos dos judeus, olha, essa gente aí, a gente não faz negócio com eles, a gente não senta na mesma mesa, a gente não aperta a mão, esse povo não vale nada. E Jesus chegou e disse: eu preciso mudar isso, eu preciso fazer pontes, eu preciso consertar isso. Então ele vai lá no poço. E aí, se você está preocupado dizendo assim, mas por que Jesus faz isso na ausência dos discípulos e não na presença dos discípulos? Pegou aí? Por que Jesus não teve essa conversa aberta com aquela mulher na frente dos discípulos? Quer que eu diga por quê? Porque eles não iriam permitir. Eu estou falando dos discípulos. Então, o que nós estamos passando aqui para vocês? Que existem coisas, e Jesus amava os discípulos, mas existem coisas, ou existiam na vida dos discípulos uma limitação de que eles não iriam compreender o que Jesus estava prestes a fazer. Vocês lembram do cego, que lá em Jericó, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que os discípulos disseram? Jesus, cala a boca desse cego, está incomodando a gente. Um cego, os discípulos mandaram Jesus calar a boca dele. Imagine uma mulher samaritana. O que eles iriam dizer? Mulher, se afaste do Senhor, pega a tua água e vai embora. Aí Jesus ia manifestar, falar com ela. Não, mas eu quero falar com ela. Não, Senhor, mas ela é uma samaritana. Eles iam deixar, gente? Não iam deixar, porque na percepção deles, samaritanos eram impuros. Então Jesus traçou um plano. Quem está me entendendo, pessoal? Jesus traçou um plano. Qual plano? Ei, eu vou ficar aqui no poço e vocês vão entrar na cidade e tragam comida. Então é nesse espaço de que eles vão à cidade que ela chega. E quando ela chega, ele diz: me dá um pouco dessa água. E ela diz: se afaste, você é um judeu, a gente não se entende. Não, mulher, se você me der dessa água, você pode pedir a água que eu tenho, e se eu te der essa água, ela vai fluir da vida eterna, de dentro de você para a vida eterna. E ela diz: tu és maior do que o nosso pai Jacó, que construiu esse poço. E Jesus diz: eu não estou falando dessa água, eu estou falando de uma água eterna, viva, vai mudar a sua vida. O Senhor me conhece, eu quero dessa água. Busca primeiro o teu marido. Eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, porque tu já teve 1, 2, 3. Imagina, o primeiro marido, uma confusão. O segundo marido, uma decepção. O terceiro marido, sofrimento, talvez até sofria agressão. O quarto marido não era fiel a ela, ela já estava no misericórdia. No quinto marido, quando Jesus falou isso para ela, ela disse: vejo. Primeiro ela falou que Jesus era estranho. Depois, agora ela começa a melhorar a conversa. Agora ela chama Jesus de profeta. Ela chama Jesus de profeta. Vejo que és profeta. E Jesus disse: não, eu não sou profeta não. Os nossos pais disseram que o Senhor ia mandar o Messias para Ele mesmo nos explicar tudo sobre as Escrituras. E Jesus se declara agora aí dizendo: ei, eu sou o Messias. Tu és o Messias? Sim, eu sou. Então e agora o que eu faço? Nisso os discípulos chegam e vê ele conversando com ela. Eles não falam nada. E então Jesus diz para os discípulos que não está mais com fome. Eles trouxeram comida. E eles não entendem. Poxa, ele disse que estava com fome, agora diz que não quer comer. E diz: a minha comida consiste em fazer a obra do meu Pai. E aí a mulher, que foi lá meio-dia, porque ela não queria ser vista. Meio-dia era sol quente, dificilmente alguém ia no poço nessa hora. Mas ela foi meio-dia porque ela não queria conversar com ninguém, ela não queria ser vista. Mas quando ela chega lá, Jesus está lá. Ela tratou Jesus como estranho, depois trata Jesus como profeta. E aí quando os discípulos chegam
e trazem comida e chama Jesus de mestre, ela começa a observar e dizer: mestre? Vocês estão chamando ele de mestre? Sim, ele é o Messias, ele é o Salvador. E Jesus disse: eu já falei para você. A mulher solta o cântaro, deixa o cântaro e volta correndo para a cidade, dizer para todo mundo: ei, venham, eu acho que eu encontrei o Messias, porque ele falou coisas da minha vida que ninguém sabe. E o que essa palavra expressa para nós hoje aqui, pessoal? É uma história bonita, mas o que ela tem a ver com você? Eu estou falando com você agora. Vamos colocar alguns detalhes. Os samaritanos eram um povo impuro diante dos judeus. Os samaritanos eram pessoas, aos olhos dos judeus, desprezíveis. Aos olhos dos judeus, os samaritanos eram um povo que não prestava. E Jesus disse: já que ninguém do meu povo se importa com eles, eu vou me importar com essa mulher. Diga glória a Deus. Não ouvi, diga glória a Deus. Se você é um samaritano, eu estou falando nessa expressão, você é um filho de Deus, mas um filho de Deus que é tratado como samaritano. Você é um filho de Deus que é tratado como uma samaritana, porque ninguém quer conversa com você, ninguém quer papo com você, quer passar longe de você, ninguém quer amizade com você. Há pessoas que te tratam, você mudou de vida, mas tem pessoas que até hoje tratam você como se você fosse aquela pessoa lá de 1900 e antigamente. As pessoas não conseguem até hoje olhar no seu olho e confiar em você. Você é tratado assim, sua alma está ferida, você sangra dia e noite, e sempre você anda se escondendo de algumas coisas, você tem vergonha. Aquela mulher vai ao poço ao meio-dia, no sol quente, porque ela não queria ser vista e não queria papo com ninguém. Ela vivia uma vida sofrida de amargura, e essa mulher sofrida de amargura e condenada pelos judeus, Jesus vai lá se importar por ela. Ela começa a chamar Jesus de estranho, agora chama Jesus de profeta. Aí depois vai subindo, ó: estranho, profeta, mestre. Já vai chamando Jesus de mestre. E agora ela chama Jesus de Messias. Glória a Deus. Entenda, talvez você que está aqui hoje, a nossa igreja é uma igreja simples. A nossa igreja aqui, o nosso templo, é um templo simples. Mas pode ser um templo simples, mas aonde pode ser considerado o poço de Jacó, aonde as pessoas vêm aqui com a alma sedenta, ferida, esquecida por tudo e por todos, foi tratado mal em tanto que é lugar, e vem aqui com a alma sangrando. E quando chega aqui, depois de ouvir o louvor, depois de ouvir a oração, depois de ouvir a palavra, Jesus entra na sua vida, Jesus ocupa todos os espaços do seu coração e diz: olha, eu sei o que fizeram com você no passado, eu sei o quanto pisaram em você, mas é aqui que eu vou restaurar você, é aqui que eu vou mudar a sua história. Há pessoas que dizem assim: ah, mas eu quero luzes, eu quero parede preta, eu quero isso, o ar-condicionado, eu quero isso. Pois eu quero entregar para você a água da vida eterna, que vai brotar de dentro de você para a vida eterna, uma nova vida. As pessoas vêm aqui cansadas, chateadas, porque deram dinheiro, tudo que é dinheiro, em outro lugar, que fizeram dele ou dela de gato e sapato, humilharam. A pessoa chega aqui toda arrebentada e ainda desconfiada, né? Talvez pensando assim: será que esse aí não é mais um? Jesus foi paciente. Paciente quando aquela mulher soltou os cachorros em cima dele. E Jesus disse: calma, mulher, eu sei da sua vida, eu sei e posso mudar, eu sei o que fizeram com você, mas se você acreditar em mim, de dentro de você vai fluir uma fonte que jorra para a vida eterna.
seja, você será restaurada. A mulher solta o cântaro e vai para casa morta de feliz. Gente, eu encontrei ele. Ele quem, mulher? O Cristo. Os samaritanos esperavam o Cristo. Eles eram um povo, diante dos judeus, não assim como o Brasil e a Argentina, né? O Brasil e a Argentina tem aquela a briga pelo futebol. Mas essa briga entre Brasil e Argentina passa longe diante de como era o desentendimento dos judeus com os samaritanos. Era muito mais do que você possa imaginar. No passado foi derramado sangue, houve guerras, e eles simplesmente eram inimigos um do outro. E Jesus disse: eu vou consertar isso. Eu vou consertar isso. E hoje Jesus está falando aqui, nesse poço aqui, que Ele tem uma água para dar para você. Ele tem uma água para saciar sua sede. Mas essa água só será dada a você. Escute, é Ele que vai dar água. Mas essa água só será dada a você se você reconhecer. Diga comigo, reconhecer. Vamos lá, gente. Reconhecer. Você precisa reconhecer Jesus. Precisa reconhecer. A lição que nós aprendemos hoje nessa palavra, pessoal, estamos aprendendo muito hoje aqui. Cuidado para você não comparar Jesus com você. Cuidado com isso, para você não comparar Jesus com você. Porque muitas das vezes as pessoas não gostam de outra, e isso não significa que, se você não gosta do outro, não significa que Jesus não gosta dela. Cuidado para você não comparar Jesus com você. Não significa que alguém machucou você e você tem ódio dela, não quer ver aquela pessoa, que Jesus não ame ela, que Jesus vai odiar ela só porque você odeia. Cuidado com isso. Quem está me entendendo, por favor, pessoal? Tem alguém que eu não aguento olhar para ele, eu não aguento ouvir a voz dele. Não pense você que Jesus vai ter o mesmo sentimento por ele só porque você tem esse sentimento. Ainda bem que Jesus não é igual a nós. Diga glória a Deus. Glória a Deus, pessoal. Ainda bem que Jesus não é igual a nós. Porque muitas das vezes a gente se chateia com alguém ao ponto de bloquear, não é? De desviar o caminho, de não ter conversa com ela. E Jesus, eu quero dizer para você que Jesus não é igual a nós. Que Jesus ama a mim e ama também o fulano. Jesus ama o fulano também. Imagina os discípulos que tinha esse embate contra os samaritanos e vice-versa. E Jesus disse para os discípulos: entrem na cidade, busquem comida. Aquilo não era porque Jesus, ele estava com fome, mas não era questão da comida, era questão de alguma coisa como essa. Eu estou prestes a fazer uma obra aqui, que se eles estiverem aqui, eles não terão a capacidade de entender o que eu vou fazer. Então, o que Jesus está ensinando aqui para nós? Escute, pessoal, que eu vou liberar isso para você. Existem coisas, algumas coisas, não é todas as coisas. Eu vou dizer de novo, existe algumas coisas que você precisa fazer sozinho. Por mais que você ame seu marido, sua esposa, seus filhos, mas é que às vezes, em algumas vezes, ele ou ela não tem a mesma estrutura de fé que você. E por não ter a mesma estrutura de fé de você, vão querer colocar em você medo, vão querer plantar em você dúvida. Então é o momento de você dizer para a pessoa que você ama: ei, me deixa respirar só um minuto, me deixa respirar aqui sozinho só um momento. E é nesse momento que você vai agir com Deus. Levanta as mãos para cá. E é nesse momento que o Senhor vai te dar fé de ousadia. E é nesse momento que o Senhor dará forças para você, a você fazer aquilo que muitos não têm coragem de fazer. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Recebe o que, gente? Fé de ousadia. Às vezes você vai e fala para alguém que você ama, e ao invés daquela pessoa que você ama apoiar e ajudar você, vai colocar a catinga. E aí um plano que era maravilhoso foi de água abaixo.
Entendeu por que Jesus mandou os discípulos? Mandou os discípulos o quê? Se afasta um pouquinho, deixa eu respirar um pouquinho aqui. Não era normal deixar Jesus só, porque Jesus era mestre e era perseguido, e principalmente na terra dos samaritanos. Jesus sozinho na terra dos samaritanos era um perigo. E Jesus disse: eu estou mandando, se afaste. E foi ali que Jesus... Agora imagina os discípulos depois disso dizer assim: mestre, que sabedoria, hein? Imagina os discípulos dizerem para Jesus: mestre, o Senhor foi 10, hein? Que sabedoria. Entenda o seguinte, Jesus falando para os discípulos: meus filhos, o Pai me enviou aqui para salvar o... Vamos lá, gente. O Pai me enviou aqui para salvar o perdido. Esse povo, aos nossos olhos, são perdidos. Esse povo, aos nossos olhos, nos odeiam. E nós precisamos fazer as pazes. Nós precisamos consertar isso. Nós precisamos derrubar esses muros. E é no diálogo e no poder que os samaritanos saberão quem é o Filho de Deus. Não é com espada, não é com guerra, mas é com a palavra do amor, do perdão. Glória a Deus, pessoal. Está me entendendo? Então, se você se considera um samaritano ou uma samaritana, uma expressão que estou usando na palavra, tá, gente? Uma pessoa que diz assim: ninguém se importa comigo, sou odiado pelos meus familiares, ninguém quer conversa comigo. As pessoas, quando olham para mim, só olham para o meu passado. As pessoas não conseguem me enxergar como uma nova pessoa. As pessoas só conseguem me julgar pelo meu passado. Jesus disse para aquela mulher: mulher, eu sei da sua história, eu sei o quanto você já sofreu na vida nas mãos de 5 homens. Mas se você crer, se você reconhecer que eu sou Messias, nunca mais você vai sofrer, você vai ser feliz no amor, você vai ter uma família, você será salvo, você terá saúde, você não vai precisar mais andar envergonhada por aí, vai andar de cabeça erguida, porque você será restaurada. É essa a proposta que Jesus está trazendo para nós, ou para aqueles que se sentem esquecidos, menosprezados por muitos e por todos, por familiares, até mesmo pela igreja. Às vezes a gente chega aqui e fala da parábola do bom samaritano. É dita bom samaritano porque foi digamos assim, um ponto fora da curva. Porque os samaritanos tinham esse costume, mas um deles, estou falando do bom samaritano agora, tá, gente? Tem a mulher samaritana e tem o homem samaritano. Incrível, né? A Bíblia não fala o nome dos dois, não fala o nome do bom samaritano e nem fala o nome da mulher samaritana. São tratados de homem e mulher. Mas o que importa é que o Senhor, Ele vai olhar. Jesus vai olhar para onde ninguém olha. Jesus vai olhar para alguém que ninguém deu valor. Jesus vai olhar. Isso aqui é uma prova de que Jesus vai se importar por aquele ou por aquela que sempre foi tratado Zé Ninguém. Então é esse Zé Ninguém que Jesus vai lembrar. É desse Zé Ninguém que Jesus vai dizer assim: ei, eu estou aqui, eu lembrei de você, eu vim aqui para salvar você, eu vim aqui para mudar tudo, eu vim aqui para restaurar tudo. Foi isso que Jesus fez àquela mulher samaritana. Calma, mulher, eu vim aqui para resolver. E quando ela chega em casa e ela conta toda aquela história para o seu marido, para os seus vizinhos, para todos que estavam ali, dizendo: olha, eu acho que eu encontrei Jesus, ou o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. O texto diz que todo mundo correu
para ir lá ver. Pergunto, essa estratégia de Jesus funcionou ou não? Vamos lá, gente, funcionou ou não? Correu todo mundo para lá, para ver ele. Então entenda, Jesus não disse, olha, vamos entrar agora lá em Samaria e vamos tocar fogo. Jesus diz, ei, eu preciso ir em Samaria. Senhor, Samaria? Eu preciso. E os discípulos, o que o Senhor vai ver lá? Eu preciso ir em Samaria. Mas antes de entrar em Samaria, parou no poço, na entrada da cidade. E é ali no poço onde tudo acontece. E aí, ao invés de Jesus entrar no centro da cidade de Samaria, é Samaria que vem até Jesus. Oh glória! E é exatamente assim que vai acontecer na sua casa, na sua família. Eles que olham para você de rabo de olho, eles que tratam você mal, ei, Jesus vai dizer assim, mulher ou homem, eu estou aqui, e aqui é um poço, e eu estou aqui para te dar água, e essa água vai fluir tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto dentro de você, que você vai mostrar, você vai ser uma fonte para todos eles. Aquele lá que te odiava vai olhar para você com um olhar diferente, vai dizer, o que houve com você? Me explica como que é o motivo da sua alegria, da sua paz, da sua conquista, da sua prosperidade, da sua alegria. E você vai dizer, eu conheci Jesus, eu conheci o Filho de Deus e Ele entrou na minha vida e mudou a minha vida. Tua família vai correr para lá também. Para lá quer dizer para cá. Amém, gente? Vão correr tudo para cá. Então você está cansado de vir no poço, né? Com o seu balde, com o seu cântaro, e levar água para casa, mas nunca teve um encontro com Jesus. Todo dia ou todos os domingos você vem à igreja e traz o seu cântaro. Vem aqui, pega água e volta. Vem aqui, pega água e volta. Vem aqui, pega água e volta. Toda semana a mesma coisa, toda semana a mesma coisa. Mas não teve um encontro com Deus ainda. E como é, bispo, que se dá esse encontro com Deus? É quando você reconhecer, enquanto você tratar Jesus como um objeto, enquanto você tratar Jesus como um ser inexistente, você sempre vai vir no poço e levar água para casa. Vem aqui e leva água para casa. Mas no dia que você se encontrar com Jesus, a água vai estar dentro de você, a água vai fluir dentro de você. Você vai vir ao templo simplesmente para agradecer, para adorar, porque a fonte já está dentro de você. Quem está me entendendo, pessoal? O Brasil está cheio de igrejas, onde o pastor vende até a mãe para chamar povo para a igreja, para lotar a igreja. E as pessoas vão, enchem as igrejas, quero meu milagre, quero meu milagre, quero meu milagre. Ou seja, vão lá buscar água, vão lá buscar água, vão lá buscar água, vão lá buscar o quê? Água. Estão sempre com sede. Estão sempre com sede. A fonte não entrou dentro dela. Não entrou e não vai entrar enquanto não reconhecer que Jesus é o Messias, é o Cristo. Quando reconhecer, a tua sede se acaba. Oh glória! Eu quero crer que dentro de você existe essa fonte. Eu quero crer nisso. Amém, pessoal? Mas se por acaso você diz, ô bispo, eu não posso dizer o mesmo, eu acho que eu ainda não tenho essa fonte, porque eu vivo com sede. Eu vivo com sede, quer dizer vontade, desejo. Eu vivo com sede, eu vivo com vontade. Então, meu irmão, eu não estou vendendo para você aqui uma barra de sabão, não. Eu não estou vendendo para você laranja, não estou vendendo nada. Eu estou anunciando para você o Cristo. Jesus não pediu para aquela mulher fazer nada que ela não poderia fazer. A única coisa que Jesus quis que ela fizesse, em primeiro lugar, era crer, e depois ir lá buscar o marido dela. Vai lá, chama o teu marido. E quando ela vai, ela solta o cântaro. Se ela solta o cântaro, é porque a sede dela já tinha o quê?
não preciso mais disso, resolveu o meu problema. E então agora ela volta para casa com alegria, para dizer assim: olha, mudei de vida, oh glória, mudei de vida, encontrei o Salvador. Então eu vou orar agora. E você que está aqui, você que está ouvindo em casa, e se está com sede, eu respeito você. E também como respeito as pessoas que acabei de falar aqui, que enche as igrejas com sede. Mas no dia que essas pessoas ouvirem a palavra, não ouvir com o ouvido, tá? Ouvir com o coração. No dia que elas compreenderem a palavra, vai nascer dentro delas a fonte. E não precisa ser aqui não. Não precisa ser aqui não. A fonte nasce em qualquer lugar, se essa pessoa reconhece Jesus como seu Salvador. A fonte nasce dentro dela. Pode ser aqui, pode ser ali, pode ser acolá. Não estou dizendo que é só aqui não. É só ela reconhecer Jesus. Então pare de tratar Jesus como uma coisa. Pare de tratar Jesus como uma pessoa que você pagou para ele fazer algo para você, que você contratou para ele fazer alguma coisa com você. Para com isso. Ore, busque, clame e creia que uma vez você, como samaritano, desprezado, esquecido e condenado, pisado por muitos e por todos, você tem já, digamos assim, o desprezo de muitas pessoas. Não quer dizer que Jesus vai te desprezar. Fala no sentido reverso, né? Se você não gosta de uma pessoa, não quer dizer que Jesus também não vai gostar. E se alguém odeia você, não quer dizer que Jesus também vai te odiar. Jesus ama você. Jesus se importa com você. Jesus atende a sua oração. Amém, pessoal? Você já tem muitos motivos de chorar e sofrer, mas o Senhor agora está dando motivos para você se levantar, se reerguer e ter uma nova vida. Diga: eu recebo. Diga: eu reconheço Jesus como meu Salvador. Amém. Fica de pé e glorifica bem forte o nome do Senhor. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.